Bem, meus caros alunos, chegamos na nossa última parte de conteúdo, né? Obviamente, de vendas e negociação. Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078. Aqui, galera, é o seguinte, eu vou trabalhar com um pouquinho diferente do que eu fiz no Estatuto do Deficiente, tá? Por qual motivo? O Código de Defesa do Consumidor ele é mais amplo, então, se eu fizesse só em uma aula, ia ficar muito pesado. E o Código de Defesa do Consumidor, além, né, dele ser uma matéria um pouco mais densa, ele vai conversar com muita coisa que a gente já viu em vendas e negociação. Então, a gente vai aprender muita coisa nova e a gente vai revisitar muita coisa que a gente já estudou. Bacana? Primeira grande sacada antes de ir para a matéria de Código de Defesa do Consumidor. Código de Defesa do Consumidor é conhecido pela sigla CDC. CDC também é sigla de Crédito Direto ao Consumidor, que é um produto bancário que a gente estudou no curso de Conhecimentos Bancários. Tá? Então presta muita atenção que é uma sigla que serve para identificar duas coisas. Como vão estar dispostas em duas partes distintas da prova, né? Uma é na parte de conhecimento bancário e a outra na parte de vendas e negociação, imagino que não vai gerar nenhuma confusão. Mas é bom você ficar ligado nisso. CDC pode ser Código de Defesa do Consumidor, que a gente vai começar a estudar agora, ou Crédito Direto ao Consumidor, que é um produto bancário que a gente já estudou. Beleza? Então, saindo disso, nessa parte aqui paroquial do vídeo, vamos começar a entrar no conteúdo. Tá? A primeira coisa bacana de você entender do Código de Defesa do Consumidor são os conceitos de consumidor, fornecedor, produto e serviço. Isso cai muito em prova. Então vamos lá. Quem é consumidor? Quem é o consumidor? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, vamos lá, pessoa física ou jurídica. Beleza? Então, uma empresa, ela pode ser consumidora, tá? Desde que ela seja destinatária final. A banca costuma muito falar que pessoa jurídica não é consumidora para te levar te levar ao erro, mas não, tá? Pessoa jurídica também pode ser consumidora. A grande sacada para você ver se vai ser, né, um consumidor ou não é se essa pessoa, seja ela física ou jurídica, é a destinatária final do produto. Brian, conceito bonito, mas me exemplifica isso. O pessoal sacaneia que eu gosto muito de cerveja, eu só dou exemplo com cerveja, não vou mudar, tá? Eu fiz muito sucesso aqui no YouTube, ganhei muito dinheiro com as aulas, decidi abrir um bar. Então fiz uma pessoa jurídica, aqui no meu exemplo, tá? E abri um bar. Então eu com meu barzinho fui lá na Ambev e comprei cerveja. Só que essa cerveja que eu estou comprando da Ambev, né, eu não vou consumir. Eu vou pegar para vender para vocês. Então perceba bem, eu não sou o destinatário final da cerveja. Eu estou comprando a cerveja para revender. Então eu não sou o consumidor. Então eu sou uma empresa, não sou o destinatário final, não sou o consumidor. Só que, cara, eu preciso botar cerveja para gelar. Então fui lá na Brastemp e comprei um refrigerador. Beleza? Top de linha. E botei as cervejas para gelar lá. Perceba, no refrigerador eu estou utilizando. Eu sou o destinatário final do refrigerador. Então, mesmo eu sendo uma empresa, eu vou ser um consumidor da Brastemp. Conseguiram entender? Eu tenho um bar. Sou uma pessoa jurídica. Comprei cerveja, estou revendendo. Não uma relação de consumo, porque eu não sou o destinatário final. Fui na Brastemp, comprei um refrigerador. Eu sou o destinatário final, eu sou o consumidor. Beleza? Saindo da visão de consumidor, a gente vai descobrir agora quem é o fornecedor, tá? Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
eu costumo dizer que é quem não é o consumidor, na relação provavelmente vai ser um fornecedor. Mas vamos lá, o que a gente precisa entender aqui? Da mesma forma que a banca gosta de dizer que pessoa jurídica não é, né, consumidor para te confundir, a mesma coisa com a pessoa física em fornecedor. Então, uma pessoa física ela pode ser fornecedora, tá? Não é só a empresa que é fornecedora. Empresa pública ou privada a gente sabe, empresa nacional ou estrangeira a gente sabe, mas o que são entes despersonalizados? Quem manja um pouco de direito sabe do que eu estou falando. Quem não manja, vem comigo. Entes despersonalizados são figuras dentro do direito que não são caracterizadas nem como pessoa física ou nem como pessoa jurídica em si. São considerados entes sem personalidade, vamos dizer assim. Então, são entes despersonalizados. Aqui a gente está falando de massa falida, ou seja, uma empresa que faliu, a gente pode estar falando de herança também, tá? Mas isso não cai na prova, esse nível de conceito não vai cair na prova. O que se precisa saber é que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, tá? Não se preocupe em aprofundar muito nesse conceito, tá? Estou falando aqui o que é só para fazer sentido. Você gravando que esse termo pode ser um fornecedor, tá bacana, tá? E aqui, né, que desenvolveu alguma atividade de produção, montagem, criação, tudo mais, de produtos ou serviços. Beleza, Brian. A gente já entendeu o que é consumidor, a gente já entendeu o que é fornecedor. Mas o que é produto e serviço? Se você está acompanhando aqui o curso, né, de forma gradual, assistindo aula por aula, você já sabe o que é, porque a gente viu as características dos serviços, né, que se aplicam, a gente fez lá uma divisão do que é produto do que é serviço. Se você não viu, eu recomendo que você entre na playlist e assista na ordem, tá? Mas vamos pegar aqui o que é produto e o que é serviço pro CDC, né, para a lei. Então vem comigo, produto. Produto é qualquer bem, pega isso, qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Esse material ou imaterial que costuma pegar. Vou dar um exemplo para você de um produto material e de um produto imaterial. Produto material, um livro, bacana. Produto imaterial, um e-book, um livro digital. Conseguiram sacar a diferença? Um material, outro imaterial, um palpável, outro não palpável. Serviço. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo nas decorrentes de relação de caráter trabalhista. Anota isso daqui, que bacana. Tá, mas vem cá. Antes, se você estudou, né, vem estudando a matéria, você deve ter surgido uma dúvida. Pô, Brian, você falou que pode ser um produto, que o produto pode ser material ou imaterial, e que o produto imaterial eu não consigo tocar. Poxa, essa questão de não conseguir tocar não é uma característica de serviço também? Assim, né, o serviço ele tem a intangibilidade. Mas a grande sacada mesmo para você entender a diferença de produto para serviço é o seguinte: produto tem uma divisão clara entre a produção e o consumo. Então, no exemplo do livro, eu produzo o livro, seja ele físico ou digital, ele tem toda uma etapa, né? Eu elaboro o livro, eu edito o livro, eu corrijo o livro e depois eu vendo. Então, consigo dividir etapa de produção, etapa de consumo. O serviço não tem essa divisão. O serviço, enquanto ele está sendo produzido, ele está sendo consumido. Então, imagina, eu vou dar uma palestra. A palestra é um serviço, porque no mesmo momento que eu estou dando a palestra, você está recebendo a palestra. Bacana? Um exemplo maravilhoso que um aluno deu na aula que a gente falou de características de serviço é jogo de futebol. Jogo de futebol é um serviço, porque na hora que os caras estão jogando, na mesma hora que eles estão jogando, a gente está consumindo o jogo, está assistindo o jogo. Beleza? Então a grande diferença de produto e serviço é isso. Produto, você consegue dividir, né, a etapa da produção para a etapa de consumo, e serviço, as duas acontecem na mesma hora. Fechado? E aqui um outro pulo do gato, que é essa parte finalzinha daqui, né, que é a exceção, que fala que serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração,
salvo as decorrentes de relação de caráter trabalhista. O que é isso? Eu trabalho no banco. O banco é meu patrão, a gente tem uma relação trabalhista. Então eu não presto serviço para o banco. Por mais que eu exerça uma atividade no mercado de consumo que é remunerada, ali não é um serviço porque tem uma relação trabalhista. Então, aonde existe uma relação trabalhista, não há o que se falar em prestação de serviço. Beleza? Conseguiram entender? Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Indo para a segunda parte da nossa aula, falando aqui dos direitos básicos do consumidor, de forma bem rápida, tá? Existem diversos direitos elencados no CDC. Aqui eu peguei os principais para nossa matéria e para nossa vida no banco, tá? Lembrando que o dever de casa de todo mundo é fazer a leitura da lei depois das aulas. Vamos lá. Direito básico do consumidor. Primeiro, livre escolha. A gente já viu isso daqui também. Ou seja, eu tenho que dar informações para o cliente, mas posso direcionar, fazer ali a compra de um produto ou outro, mas quem decide se vai comprar ou não é o cliente. Ele tem a livre escolha. Para que ele tenha livre escolha, perceba como isso está linkado. Para que ele tenha livre escolha, ele precisa ter uma informação adequada e clara, uma informação transparente, uma informação objetiva e uma informação adequada para aquele nível de cliente. Beleza? Tem aqui também a proteção contra publicidade enganosa. E olha que tem tanta publicidade, tanta propaganda enganosa que eu vejo por aí, principalmente aqui na internet. Mas enfim, proteção contra a publicidade enganosa é um direito básico do consumidor, bem como proteção contra métodos comerciais desleais. Tá? Deslealdade é a empresa se valer da fragilidade do consumidor. Um exemplo de um método comercial desleal é o monopólio, tá? Como uma empresa domina, é o cartel, que é muito comum em questão de posto de combustível, né? De cobrar ali o mesmo valor. Um outro exemplo bom também é venda casada, né? Que a gente já estudou aqui. São métodos comerciais desleais. Então, o CDC ele visa proteger o consumidor dessas práticas. Beleza? Aqui um conceito jurídico bem legal, que é a inversão do ônus da prova. Tá? O que é a inversão do ônus da prova? Que direito é esse que o consumidor tem? O ônus da prova, tá? Ele é simples quem está acusando, tá? Em qualquer situação. Então, se eu acuso, vamos supor que o Roger, meu amigo Roger, que sempre está aqui nos comentários, eu vou na delegacia e quero falar que o Roger me enganou, o Roger me deu um golpe. Eu tenho que provar que o Roger me deu golpe, então o ônus da prova é simples quem acusa. No caso do direito do consumidor, não. Vamos supor que o Roger tem uma loja e me vendeu aí um produto quebrado. E eu viro e falo, olha, o Roger me vendeu um produto quebrado. Eu estou acusando o Roger. Só que como a gente está no direito do consumidor, esse ônus da prova ele muda. Então não sou mais eu que estou acusando que tenho que provar que o Roger me vendeu um produto quebrado. E sim é o Roger, como loja, né, como fornecedor, que tem que comprovar que me vendeu um produto bom. Tá? Então a inversão do ônus da prova é isso. No direito do consumidor, quem tem que provar que não cometeu erro é a empresa e não o consumidor. Beleza? Aqui uma parte mais do mercado de empréstimo, muito importante aqui para a nossa parte bancária, que é a garantia de práticas de crédito responsável. Então, o banco, ao conceder um empréstimo, ou financeiras, ao conceder um empréstimo para o cliente, ele tem que ensinar o cliente, instruir ao cliente a utilização do crédito responsável. Fala para o cliente, olha, você só pode pegar tanto de dinheiro para você não se endividar tanto, tem que dar uma questão ali de educação financeira. Então, o consumidor ele tem esse direito, né, que é ser instruído a parte do crédito responsável, ou seja, de como tomar crédito. E nos casos onde o cliente fica, né, devedor e precisa renegociar ou algo do tipo, tem o direito básico da preservação do mínimo existencial, ou seja, a empresa não pode realizar uma cobrança sobre o salário, né, do consumidor que seja tão grande que ele não consiga sobreviver. Tá? Então, essa sobrevivência, essa questão do mínimo existencial.
É aquele ponto que fala, né, que não pode ali ultrapassar 30% da renda, os empréstimos, é isso. Para você preservar o mínimo existencial do cliente. Então, nenhuma relação de consumo pode comprometer tanto do salário do cliente que ele não tenha dinheiro para sobreviver, para que ele não tenha dinheiro para o seu mínimo existencial. Beleza, galera? Código de Defesa do Consumidor é bem tranquilo, é mais conceito, mas não deixem de fazer a leitura da lei, tá? Essa é só a nossa primeira aula do assunto. Bons estudos, até a próxima aula e um forte abraço.